O senhor comentou aqui do seu irmão gêmeo, né? O senhor Sim. falou que perdeu ele. Como foi essa história, pastor? Então, 2003 ele começou com um problema de saúde, mas ele começou com um quadro de pneumonia. Uhum. Começou com um quadro de pneumonia e foi internado. Só que isso começou a se agravar. Ficou internado um pouco, depois saiu do hospital. E aí começou a aparecer algumas manchas, enfim, algumas coisas que começaram a ficar preocupantes, né? Uhum. E aí passou por um reumatologista muito conceituado aqui em Sorocaba. E aí ele suspeitou de duas coisas, né? O lúpus, ou uma outra doença lá que era grave. Então as duas eram Uhum. muito assustadoras para nós, né? Mas enfim, né? O crente é assim, a gente nunca espera, né, Exato. que vai acontecer o pior. A gente sempre acredita no milagre, a gente sempre acredita que Deus vai agir, que Deus vai operar, que justamente sobre aquilo que nós vamos falar daqui a pouco, né? Uhum. A gente acha que é só uma tempestade, né? É. Ela vai passar e nós vamos poder testemunhar disso. Mas Deus, ele é soberano em suas decisões e ele sabe, Uhum. né? Ele tem propósito em tudo, sabe todas as coisas. Hoje eu falo isso com muita tranquilidade, Uhum. mas na época foi muito difícil de entender. Sim, sem Foi muito dúvida. difícil de compreender. Enfim, ele ficou doente, né? E começou, pra você ter uma ideia, chegou um momento que ele não conseguia levantar a mão para Meu pentear o cabelo, Deus. né? E as coisas foram só agravando, foi tomando, a doença foi tomando os órgãos dele, e aí o pulmão já começou a ficar muito ruim, por isso do que a gente achou que era uma broncopneumonia, mas não era já a doença agindo, e depois parou o rim. Então, assim, um dia antes dele falecer, ele fez até uma sessão de hemodiálise, acho que na quarta-feira, e na quinta-feira, na terça-feira ele fez uma sessão, na quarta para quinta ele foi entubado, né? E aí às 3 horas da madrugada ele veio a falecer, Meu Deus. né? Isso levou quanto tempo, mais ou menos, do período de Uns 3 meses. internação? Ele acordou vomitando sangue, né? E aí minha mãe muito assustada e assim, eu acho que a pessoa quando tá passando por isso fica até com medo, né? De chamar alguém, porque sabe que o negócio tá... Poxa, a Uhum. pessoa chegar a tossir, sair sangue, então... Sim. E ele não quis falar, mas minha mãe viu, então ligou para a médica dele, falou: corre com ele para o hospital, o caso é grave. E aí, enfim, ele foi para o hospital, ficou internado, e aí chegou a ser entubado, mas não resistiu. E Uhum. aí, na madrugada, ele faleceu. É engraçado que. Engraçado, né? Interessante que quando nós estávamos. Quando aconteceu dele ter falecido, minha mãe estava muito mal, muito abalada, né? Então nós levamos ela durante a noite pra madrugada, assim. Na verdade, era noite, era umas 11 horas, pra ser medicada, né? Pra ser medicada, pra poder calmar. E no retorno pra casa, no retorno tava eu e meu irmão mais velho, no retorno pra casa, meu telefone toca. Ah, e aí, o pessoal ligou e falou: ó, o hospital ligou tal, mas não falaram pra mim o que tinha acontecido, né? Uhum. Só pediu pra alguém ir lá tal. E aí, aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente, o cristão, né? Aquele que crê, é, a gente não A gente quer. espera palavras A gente não quer acreditar que o mal vai acontecer, Uhum. né? A gente sempre, de verdade mesmo, naquele momento eu pensei o seguinte, cara, aconteceu um milagre, aconteceu alguma coisa lá e os médicos não estão entendendo. Olha só, né? Eu pensei, Uhum. puxa, os médicos chamaram porque eles não entenderam o que aconteceu, ele saiu, tiveram que desentubar ele porque ele reagiu. É a gente não querendo aceitar aquilo que seria uma má notícia, né? Então, a gente não quer admitir, né? Uhum. E não quer realmente aceitar. A gente quer crer Uhum. contra a esperança, na verdade, né? Sim. E essa é uma tempestade que é difícil de você entender, Uhum. né? Porque, assim, a perda é algo muito, muito complicado, né? Eu já passei por isso, né? Perdi meu pai. Ele estava para completar 52 anos e ele tinha doença de Chagas. Como ele não... Quando ele tratava, a doença de Chagas hoje ela é totalmente tratável, né? Então, você vive uma vida tranquila. Mas o meu pai, por um período, deixou de se tratar. Então, o coração acabou inchando e ele acabou tendo um infarto, enfim. Não vou falar aqui a história para não prolongar. Hoje nós queremos ouvir mais o senhor. Mas só para falar da questão da perda, né? Disso que o senhor falou. A gente não quer aceitar. Sim. Eu me lembro que quando chegou a notícia, eu fui até ao local onde meu pai estava, né? Que ele estava no Vale do Ribeira. Eu fui daqui até lá, pastor, assim, anestesiado, cara. Meio que... Sei lá, não sei. Não. Meu pai não faleceu. Fui.
Quando eu cheguei lá e vi ele no caixão ali, cara, ali o chão desabou, ali a verdade A veio à ficha cai, né? tona, ali a verdade veio à tona. E, e nesse tempo, enfim, como o senhor falou, é algo muito difícil de você aceitar. O meu conselho para aqueles que vivem isso é não tentar entender. É aceitar a vontade de Deus em silêncio, guardar os questionamentos, né, internos, porque se a gente começar a questionar a Deus, a gente vai entrar numa briga sem fim e não vai ter retorno, porque Ele é o dono da vida. Ele que dá, Ele que tira, Ele que sabe o tempo de todas as coisas, né? E uma coisa é fato. A gente deve estar vigilante o tempo todo, porque a gente não sabe qual é o nosso dia, né? Eu sei que enquanto vivermos aqui, por isso é que a gente não pode perder tempo, não pode perder as oportunidades, né? Que a vida nos dá, que Deus nos dá, é vivê-la de forma intensa. Deixar de lado as brigas com a família, com a esposa, com os filhos. Exatamente. Aquelas brigas tão toscas, tão bestas que faz a gente perder tempo. Às vezes a gente programa um final de semana, né, para sair com a família, com a esposa, vamos almoçar juntos, legal. Acorda de manhã, sei lá, o cachorro fez xixi onde não deveria fazer. E aí começa aquela briga, estraga o sábado inteiro. É verdade. Cara, a gente não tem tempo, muito tempo para perder. Deixa o cachorro ali, ele vai continuar fazendo xixi do mesmo jeito, vai curtir a sua vida, vai viver a sua vida com a sua família, vai viver o seu propósito, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Esse é da minha parte, pastor. Eu tomei uma decisão. E não há problema nenhum em quem faz o contrário. Foi algo pessoal. Eu decidi não ter nenhuma foto do meu pai estampada em nenhum lugar, quadro, nada. Eu prefiro trazer na memória as lembranças que eu tive com ele.